O medo é um companheiro inevitável da jornada da vida. Ele está presente em diferentes momentos, surgindo de maneiras inesperadas e em situações diversas. Às vezes, o medo aparece sutilmente, como um leve desconforto. Outras vezes, ele pode nos paralisar completamente. Mas, seja qual for a forma, ele sempre está lá, nos testando. Embora o medo seja um sentimento natural, ele não deve ser o condutor de nossas vidas. Quando deixamos o medo no comando, limitamos nosso potencial e restringimos as possibilidades. O medo nos faz questionar nossas habilidades, nossos sonhos e até mesmo nossa dignidade. Ele pode nos convencer de que somos incapazes de alcançar o que realmente desejamos. Mas é importante entender que o medo, apesar de poderoso, não é imbatível. Ele pode ser superado, controlado e transformado em algo positivo. Sentir medo é humano, mas viver sob o domínio dele é uma escolha que podemos evitar. O segredo não está em eliminar o medo, mas em conviver com ele de forma saudável. Quando o medo surge, nossa reação imediata é geralmente recuar, evitar o confronto. No entanto, é precisamente nesse momento que temos a oportunidade de mostrar coragem. A coragem não é a ausência de medo, como muitos acreditam. Na verdade, a verdadeira coragem nasce da capacidade de agir, mesmo quando estamos com medo. É ao enfrentarmos o medo que descobrimos nossa força interior. Cada vez que avançamos apesar do medo, nos tornamos mais resilientes e confiantes. Superar o medo não significa que ele desaparecerá completamente. Em vez disso, significa que aprenderemos a não deixá-lo nos dominar. O medo pode ser um conselheiro, mas não um líder. Ele nos alerta sobre os riscos, mas também nos desafia a superar nossos próprios limites. Quando sentimos medo, podemos usá-lo como um lembrete de que estamos saindo da nossa zona de conforto. E é fora dessa zona que o crescimento acontece. Fazer algo apesar do medo é uma experiência libertadora. Nos dá uma sensação de poder e controle sobre nossas vidas. A vida é cheia de incertezas, e o medo muitas vezes se alimenta do desconhecido. Porém, é importante lembrar que o desconhecido também pode ser emocionante e cheio de oportunidades. Permitir que o medo nos impeça de agir é como fechar a porta para o novo. Não sabemos o que poderia ter acontecido se tivéssemos dado aquele passo corajoso. Muitas das realizações mais importantes na vida vêm de momentos em que decidimos agir apesar do medo. Esses são os momentos que moldam nossa história pessoal. Sinta o medo, mas faça mesmo assim. Esse é o caminho para a verdadeira coragem. É uma jornada de pequenos passos, cada um mais ousado que o anterior. Quando enfrentamos nossos medos, algo incrível acontece. Descobrimos que somos muito mais fortes e capazes do que imaginávamos. O medo nos limita, mas a coragem nos liberta. Cada ato de bravura é uma vitória sobre as barreiras que construímos em nossas mentes. Lembre-se, o medo não é o fim do caminho, mas o começo de uma nova fase de autodescoberta. Cada vez que superamos um medo, aumentamos nossa confiança para enfrentar o próximo desafio. É um ciclo contínuo de crescimento e empoderamento. Não espere que o medo desapareça para agir. Se esperar por isso, poderá perder oportunidades preciosas. Em vez disso, use o medo como um motivador. Deixe que ele te impulsione a se preparar melhor, a se fortalecer e a se aprimorar. A coragem é uma habilidade que pode ser desenvolvida com o tempo. E cada ato corajoso, por menor que seja, nos aproxima de uma vida mais plena e realizada. O medo pode fazer com que imaginemos o pior cenário possível, mas a realidade raramente é tão assustadora quanto pensamos. Quando damos o primeiro passo para enfrentar o medo, percebemos que ele era, em grande parte, uma criação da nossa mente. O medo é uma projeção do futuro, um futuro que, na maioria das vezes, nunca se concretiza da maneira que tememos. É importante distinguir o medo real, que nos protege de perigos imediatos, do medo ilusório, que apenas nos impede de viver plenamente. Quando reconhecemos que o medo nem sempre é racional, começamos a entender que temos o poder de controlá-lo. Ao aprender a gerenciar o medo,
podemos tomar decisões mais claras e eficazes sem nos deixar levar pela ansiedade. Isso não significa ignorar o medo, mas sim entendê-lo e colocá-lo no lugar certo, sem permitir que ele dite nossas ações. Grandes conquistas são feitas por aqueles que, apesar do medo, escolhem seguir em frente. Eles compreendem que o medo é parte do processo. Cada passo corajoso nos aproxima dos nossos sonhos, e cada vez que enfrentamos o medo, nossa fé em nós mesmos se fortalece. A coragem também nos permite inspirar outras pessoas. Quando agimos com bravura, encorajamos aqueles ao nosso redor a fazer o mesmo. O medo pode nos isolar, mas a coragem cria conexões. Ela une pessoas que compartilham histórias de superação. A verdadeira vitória sobre o medo não é apenas pessoal, mas coletiva. Quando somos corajosos, abrimos portas para outros. Muitos dos maiores líderes da história eram pessoas que, apesar de sentirem medo, decidiram agir. Eles mudaram o mundo porque não permitiram que o medo os paralisasse. A coragem é contagiosa. Quando a exibimos, damos permissão para que outros também sejam corajosos. É importante também lembrar que a coragem pode ser silenciosa. Ela não precisa de grandes gestos para ser poderosa. Muitas vezes, os atos mais corajosos são aqueles que ninguém vê, mas que têm um impacto profundo em nossas vidas. Não subestime os pequenos momentos de coragem. Eles são os blocos de construção que criam uma vida de ousadia. O medo pode nos fazer querer desistir, mas a coragem nos lembra que vale a pena continuar, mesmo quando o caminho é difícil. A jornada é longa e cheia de desafios, mas cada obstáculo superado nos prepara para o próximo. O medo é uma constante, mas a coragem é a resposta. E cada vez que escolhemos a coragem, nos tornamos mais fortes. A coragem nos lembra de quem realmente somos e do que somos capazes de realizar. Não deixe que o medo apague sua luz. Sinta-o, reconheça-o, mas continue brilhando. A vida é curta demais para ser vivida com medo. Cada momento é uma oportunidade para escolher a coragem. A coragem não é um dom reservado para poucos. Ela está disponível para todos, a qualquer momento. O medo pode estar sempre presente, mas ele nunca será mais forte do que a coragem que você é capaz de cultivar. Sinta o medo, mas faça mesmo assim. Porque é nesse ato que a verdadeira liberdade e o verdadeiro crescimento são encontrados.